Então tem bastante conteúdo que a gente dá para tocar ficha e instigar vocês a algumas informações. É importante até, se qualquer dúvida que vocês tenham em função da ligação das últimas palestras, por voltar para a periodização, podem colocar, tá? Porque, como é que eu posso dizer, falar de treinamento, colocar esses conceitos de treinamento na reabilitação, enfim, é como se fosse uma receita de bolo. Por que eu digo uma receita de bolo? Tem aquela receita que é feita pela mãe, que ela é muito boa, e tem a tua receita que tu nunca consegue repetir. Tu segue a mesma coisa e não fica o mesmo gosto. Então, cada um vai ter a sua abordagem, cada um vai ter a sua linha a partir da sua experiência e sua expertise. Entrando mais específico na parte de apresentação, então, como eu falei para vocês, sou profissional de educação física, fisioterapeuta. Atualmente eu estudo bioquímica e farmacologia, muito em função de N atletas que fazem uso de recursos ergogênicos e tem uma demanda muito grande de lesões. Né? E dentro do meio científico atualmente, eles fecham os olhos, né, para quem usa recursos, que é basicamente todos, independente do esporte. Se tu quer manter um nível de alto rendimento é muito complicado, principalmente na área que eu atendo, que é o jiu-jitsu. Então, praticamente todos fazem uso e a gente tem um pouco de dificuldade no controle para diversificar em relação ao quanto que o ergogênico está interferindo dentro do processo. Não no sentido de melhora da performance, que isso é óbvio, mas na aceleração dentro do processo da lesão. Porque tudo que vem rápido também tem a tendência de ir rápido. Tá? Então foi basicamente a minha curiosidade sobre o assunto. Já fiz alguns cursos na área de treinamento e da reabilitação, mas basicamente muito voltado para ferramentas, né? Aerobel, levantamento olímpico, práticas em cima de práticas de solo, enfim, situações bem específicas mesmo do treinamento, que atualmente eu não indico para as pessoas fazerem. Eu sempre indico para as pessoas fazerem cursos conceituais, se preocupar muito com o conceito geral, porque depois quando tu vai trabalhar com uma ferramenta como levantamento olímpico, já vai entender o que é força, o que é potência e onde que tu vai implicar. Quando tu vai trabalhar com uma ferramenta que nem o Aerobel, vocês vão saber utilizar ela a partir da variável XYZ, se querem trabalhar com a zona XYZ voltada para a parte cardiovascular. Então, se preocupe com conceitos, porque quando for jogar para a ferramenta, vai ficar muito mais fácil. Tá? E atualmente o que eu faço? Eu, como profissional de educação física, eu sou personal, como fisioterapeuta, eu também atendo como fisioterapeuta, eu trabalho muito com consultorias online. Então, meu carro-chefe atualmente são consultorias online e o curso que eu trabalho, que é o curso de monitoramento de carga, e atualmente com o Carrasco, que eu acho que já veio aqui falar com vocês. Eu faço parte agora da equipe do curso dos guris, tanto com ele quanto o Wagner, dentro do trabalho de prevenção e reabilitação de lesões. Tá? Como é que vai funcionar hoje? A gente vai buscar 4 objetivos aqui, tá? Então eu vou pedir licença para ler para vocês. Então, relembrar e revisar conceitos importantes voltados principalmente à física newtoniana. A gente vai entender os motivos do porquê monitorar, visualizar as possibilidades levando em consideração os conceitos voltados à parte da física newtoniana e o monitoramento, e como colocar isso na prática. Porque falar fica muito bonito, tá? Mas como é que a gente faz para colocar isso, principalmente na realidade da reabilitação, que é um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim, que até foi uma das minhas grandes dificuldades dentro do processo da faculdade. Tópicos que a gente vai abordar para construir isso. Quais são as nossas dores? Tá? Voltado muito mais para uma questão de como é que a gente vai fazer que a pessoa entenda que se ela está no processo de reabilitação, não adianta nada ela ter um processo dietético horrível, ela não dormir direito, ela não fazer N situações que vocês passam com elas 45, 50 minutos no máximo, e ela está com um processo de lesão, uma inflamação, tendinha, enfim, qualquer tecido mole. É uma inflamação. A inflamação acontece no organismo como um todo. Então não adianta eu tratar aquilo ali se todo um sistema não está organizado para tal. Sim? Então, de uma maneira, uma entrega evolutiva dentro desse processo, fazendo essa pessoa se educar dentro de uma linha de entendimento, onde a gente tem uma lesão, a gente sabe o que tem que ser feito, mas como é que a gente vai tratar isso fora do contexto só apenas da terapia manual, da utilização de algum objeto, mas como é que a gente consegue dar número a partir disso, dentro dessas informações? Horas de sono, se faz alguma atividade extra ou não faz, enfim, como é que a gente pode coletar isso? Né? Então acaba sendo um problema para a gente.
Conceitos esquecidos, que a gente vai abordar na questão da física newtoniana para conversar com vocês. O que treinamos realmente? Hoje em dia a gente tem uma quase que eu falei palavrão, já vou dizer, tá? Eu falo muito palavrão, eu já peço desculpa antecipadamente, não me controlar. Tem diversos canais aí de informação colocando certas informações sobre o que é o treinamento, né, realmente. Só que é um pouco distorcido, a gente vai tentar debater um pouco isso. Vou mostrar uma fórmula para vocês que, se vocês olharem a fórmula, é a que vai descrever o treinamento. Ponto, acabou, não tem mais muito o que falar. Não tem, é aquilo ali e deu. Não tem para onde correr a partir disso, ok? E da mesma forma, dentro do processo de reabilitação, porque nada mais, nada menos, vocês vão estar treinando dentro do processo de reabilitação. Fisioterapia, reabilitar, é basicamente treinar a pessoa com uma lesão, com algum problema. Ah, mas dentro do hospital também? Sim, dentro do hospital também. Não sei se os professores já contaram algumas loucuras que eu fazia no hospital. Acho que não, espero que não. Eu já fiz umas loucurinhas, fiz pacientes fazendo leg press em cima da maca, da cama deles, montava eles para caminhar um pouquinho mais pesado na subida das escadas. Fiz a mesma loucura, tentava medir as coisas com trena para botar as distâncias certinho, porque uma das coisas que mais me incomodava é que vocês têm que fazer uma evolução, né? E aí como é que acaba sendo a evolução? Aí tem aquela tecla lá do canto, Ctrl C, Ctrl V, pum, e a evolução cadê? É rima, né? Mas não tem evolução nenhuma. O nome que o negócio emprega não existe. Ah, caminhada moderada. Tá, mas o que é moderada? Moderada pra quem? Longa distância. Tá, mas o que é longa distância? Ah, o corredor tem uma metragem X. Foi até onde? Ah, foi até o início, foi até o final do corredor? Tá, amanhã nós vamos fazer o quê? O final do corredor e mais um pouquinho, mais um pouco dele. Entende? Fica subjetivo, né? Por mais que a gente tente evoluir, às vezes a gente tem uma certa dificuldade. E essa é a realidade de vocês. Entende? Ah, mas eu vou trabalhar só no hospital, preciso saber disso. De certa forma, se tu souber, vai facilitar muito a tua vida. Muito a tua vida. Porque é métrica, é número, é para auxiliar a dar respaldo na linha terapêutica de vocês. Tá? O porquê monitorar, que basicamente a gente vai debater o tempo inteiro sobre isso. E, de novo, como eu comentei para vocês, como colocar essas questões na prática. Olha o motivo. Vamos lá. Quais são as nossas dores? Eu digo nossas dores em função da área do movimento, tá? Seja para treinamento ou seja para reabilitação, enfim. Atualmente eu tenho muita dificuldade de separar fisioterapia e a educação física, porque na minha concepção não devia andar separada, elas deviam andar mais juntas, né? Vocês deveriam ter aulas com os colegas de vocês de educação física, algumas cadeiras e consequentemente eles também com vocês a partir dessas situações, porque de certa forma é conhecimento, né? De alguma maneira ou de outra vocês podem estar atendendo clientes deles como eles estariam atendendo clientes de vocês, consequentemente a troca de informação rolar. E a partir daí gerar um pouquinho mais de valorização da área, entender que performance não existe somente no esporte. Quando a gente fala de performance, todo mundo liga a performance esportiva, mas a performance da minha mãe é ela ficar sem dor, ela poder manter a rotina dela, as coisinhas que ela faz na casa, aposentada, sem dor. A performance do paciente de vocês no hospital é sair do hospital. Esse é o mais alto nível de performance que ele vai chegar dentro daquele momento. Então não coloquem ou julguem certas situações ou coloquem certas características, certos conceitos ligados ao outro, sendo que são coisas um pouquinho diferentes. Dá pra gente abrir um pouquinho mais e não pensar só naquilo ali. Quando a gente fala de performance, é performance para quem? Para mim é uma coisa. Eu, Rafael, para eu melhorar. Para vocês é o quê? A partir da atividade que vocês fazem. Entende? Então é muito distinto. Não adianta só a gente focar numa coisa, a performance atlética. Só isso existe. Não, todo mundo quer performar aqui dentro. Vocês querem performar também como profissionais. É muito mais ampla a semântica da palavra. Sim? E, consequentemente, ter gestão de dados técnicos e não apenas financeiros. Para mim foi um dos grandes gatilhos para começar a estudar esse assunto, porque na época na academia que eu trabalhava, o pessoal focava muito numa... que até hoje eu lembro dessa sigla de tanto que me incomoda, assim, é muito chato, o João vai rir quando eu falar.
CRM era um negócio que a gente passava o tempo inteiro enchendo o saco dos alunos, ligando para ver se eles tinham ido na academia. E aquilo ali era muito chato, porque tu imagina tu tá em casa, sei lá, tu ficou doente. Aí alguém te liga, por que tu não veio hoje? Sabe? E aí começa a mandar aquilo ali direto, mandar mensagem, encher o saco. Não, mas eu não via sentido naquilo, porque era muito mais a academia se preocupando com aquela pessoa voltar e pagar as contas, principalmente quando chegava perto do plano a acabar, do que propriamente de outra coisa. E isso a gente não precisa colocar só na questão do treinamento, a gente pode colocar na fisioterapia também. Tem que fazer aquele cara atender comigo, tem que fazer ele cobrar, fazer 10 sessões. Se não fizer 10 sessões, não vai bater a meta do mês. Tá, mas ele precisa fazer 10 sessões. Tu cobra 150 por sessão, ou sei lá, 100 pila por sessão. E tu sabe que naquelas 10 sessões, tu já resolveria nos 3 o problema. Então por que tu não cobra 350 por cada sessão, ao invés de cobrar 100? Porque tu sabe que tu vai resolver. Isso é agregar valor. E como é que tu agrega valor? Com informação. Não tem... É impossível estar fora disso. É impossível. Claro, né? Hoje em dia a gente tem a demanda de ter que estar no Instagram, aquela coisa toda, enfim, é chato, eu sei, mas também tem isso ainda para fazer. Quem é autônomo, mas entendam que a gente consegue agregar valor de uma maneira principal, que é a parte técnica, que é onde a gente pode se sair muito bem. Sim? Vai ser mais filosofias e sobre certas questões que não apontam sobre isso. Vamos para esses conceitos esquecidos. Vamos lá para a 8ª série do ensino fundamental agora, quem é que se lembra? Se eu não continuo fazendo isso aí, eu não vou lembrar também. Mas vamos lá. A gente vai falar desse cara aqui, ó. Leis de Newton. Isaac Newton. Esse cara trouxe três leis, e atualmente ainda se debate até se não é possível ter uma 4ª, mas enfim. Ele traz 3 leis bem importantes que nos auxiliam bastante a entender certas questões e a descrever certas questões dentro dos mesmos conceitos. Eu vou pedir licença para ler elas para vocês, para a gente debater após. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa mesa vai continuar aqui nesse mesmo lugar. Se eu não mexer nela, né? Melhor dizendo, se eu mexer nela, aí ela vai mexer, ela vai alterar a posição. Mas se ela ficar aqui, se ninguém tocar nela, ela vai ficar nesse mesmo lugar sempre. Não vai se alterar, não vai ter nenhuma mudança nesse corpo específico, nessa mesa. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Vamos trazer um ambiente mais clássico. Vocês estão lá no CR, estão no estágio, vocês pedem para um paciente fazer um movimento. Agora tem as máquinas lá, tá lá no leg press. O cara vai sentar, vai botar uma placa, número X de placas, e aí ele vai fazer uma força proporcional que mova aquilo ali. Ponto. Em qual direção? Naquela mesma linha. É aquilo ali porque o eixo é fixo, o movimento é aquele, não tem como alterar aquela posição, porque é uma máquina. Posso aumentar a carga, aplico mais força, aumento a carga. Porque eu estou dando um estímulo exteroceptivo que é o peso. Sim? E a terceira lei de Newton é ação e reação, que para vocês, para a fisioterapia, para mim é uma das mais importantes a gente saber. Por quê? Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade às ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Vamos trazer um momento de um mecanismo de uma lesão, onde a pessoa não teve a capacidade de suportar aquela carga, ela fez uma força, mas ela não teve capacidade de suportar aquela carga. A musculatura não estava forte o bastante para sustentar aquilo. O movimento excêntrico, por exemplo, não consegui frear. Qual é a tendência? Posso machucar? Posso, é uma probabilidade. Mas naquele momento ali eu não consegui vencer aquela resistência que eu comecei. Eu não consegui rebater aquela reação. E aí a gente entra muito em um conceito que se fala muito dentro da reabilitação, que é o conceito de equilíbrio. Manda ficar em cima do disco. Vamos treinar equilíbrio. Equilíbrio não se treina.
Equilíbrio é um estado. E não é estado emocional, de espírito, nem nada, não. É um estado. É uma situação onde a pessoa aplica uma força contra um disco, o disco aplica uma força contra ela. A força do disco se equaliza à mesma força que a pessoa está aplicando. Então tu não treina equilíbrio, tu treina força. É isso que vocês fazem. Não tem como eu treinar equilíbrio. Entende? Porque equilíbrio é um estado. O estado de equilíbrio é quando a força aplicada é igual à força que é recebida. Ação e reação. Sim? Tranquilo? Então, primeira coisa, não treinam equilíbrio. Vocês não treinam equilíbrio, vocês treinam força. Vocês, como fisioterapeutas, quando vocês estão dentro de uma sala, como CR, e passando exercício para as pessoas, vocês estão treinando força. É isso que vocês estão fazendo. Ponto. Vocês não estão fazendo outra coisa. Não estão fazendo outra coisa, vocês estão treinando força. Ah, mas eu estou em cima do dia. Ah, mas eu estou me equilibrando. Isso quer dizer que o teu nível de força para aquela situação não está equalizado, por isso que tu cai. Se tu chega no mesmo nível da força que tu está aplicando e a que tu está recebendo, tu fica em equilíbrio. Não tem um negocinho de ferro que tem umas correntes, tem ainda lá no CR, que ele fica se balançando. Acho que não é uma merda. Eu nunca vi ninguém se equilibrar bem naquilo. Eu nunca vi. Porque aquilo ali o que são diversas, são 4 correntes e uma chapinha. E aquilo ali é multidirecional também. Tem aqui Com o solo, né? Aquilo ali está suspenso, aí o cara vai botar aquilo ali. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer aquilo ali. Eu também não tentei porque eu não queria passar fiasco. Mas é um exemplo para ficar claro para vocês. Tranquilo até aqui? Uhum. Silêncio me assusta. Então qual é a ideia da gente saber isso inicialmente? Descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar o seu estado de movimento. As leis de Newton elas vão tratar sobre situações em que os corpos permanecem ou não em estado de equilíbrio. Tá, Rafa, não entendi merda nenhuma. O que isso aí tem a ver com o que tu vai falar sobre o monitoramento de carga? Vamos lá, segunda etapa. Sistema Internacional de Unidades. Foi criado em 1960 no CGPM, Congresso Geral de Pesos e Medidas, onde eles escreveram medidas básicas e medidas derivadas. Atualmente, o que a gente vai desenvolver muito com os nossos clientes, pacientes, são as derivadas utilizando as básicas. Por quê? Quando a gente está falando de massa, de peso, a gente está falando de quilo. Quando a gente está falando de distância, de metragem, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de segundos ou minutos. Quando a gente está falando de força, vocês já vão falar, hoje tu aumentou o peso, está mais forte. Qual que é a unidade de força? Newtons. Mas a gente usa os quilos. Sim? Vamos segurar isso aí na cabeça. Potência. Vocês não tiveram treino, a aula, a conversa sobre prescrição de treinamento de força e potência? Uhum. O que seria, como é que vocês trabalham potência, então? Vai, agora é a hora de falar e azar. Só fala, só larga aí. Potência é igual a força vezes velocidade. Então daí... É o primeiro gatilho que nós vamos ver mesmo. Tem mais? Então, potência eu posso estar trabalhando, pegar um exercício e fazer em alta velocidade, é isso. Se eu fizer em baixa velocidade, não é mais potência. Sim ou não? Aí é força, né? Aí é força. Eu não posso, então, pegar uma carga muito elevada, eu não vou estar trabalhando potência, então. Se eu pegar uma carga muito elevada e não conseguir manter a mesma velocidade, manter uma velocidade baixa, eu não vou estar trabalhando potência, então é isso. Vai estar. Indiretamente estaria, no caso. Ah, tá, isso, segue. Por que estaria indiretamente? Porque justamente potência é igual a força e velocidade. Então tu tá trabalhando forças junto com... dentro da equação, no caso. Não é só na matemática, isso é na vida real mesmo. Sim. Eu não tenho como trabalhar uma sem a outra. Quer ver? Então, vou pegar. Isso aqui pode escrever mesmo. Pode. Não tá me sacaneando. Não tô. Os caras já não pensam, já não querem me ver aqui. Depois os caras fazem uma cagada. Né? Tem, acho que ali no canto. Aí. Depois eu vou entrar basicamente nas fórmulas ali pra gente retomar. E agora
A fórmula de potência, se vocês forem pegar e começar a entender ela mesmo, pegar puramente pela física newtoniana, é trabalho por tempo. Trabalho por tempo, eu consigo dar essa unidade aqui. Watts. Watts. Isso aqui eu tenho potência. Por quê? Porque é um estímulo que eu faço, que eu mantenho fazendo isso aqui, empurrando, sei lá, até uma certa distância. Ou se eu faço isso aqui, eu estou gerando potência nos dois. Qual é a diferença? Eu tenho uma demanda de tempo menor, porque eu consegui deslocar, e apliquei uma maior força, e o outro, eu estou mantendo, eu estou dando uma manutenção a isso. E eu estou gerando potência também, de uma maneira ou de outra. Então eu sempre vou estar gerando. Sim? Só que provavelmente, quando eles estavam falando para vocês sobre treinamento, eles falaram de fases. E aí nessas fases, vocês vão dar importância a exercícios que manifestem isso de uma maneira mais clara. Mas não entendam que se eu estou movendo isso aqui de uma maneira lenta, eu não vou estar trabalhando potência também. Eu vou estar. Não tem como eu separar. Ah, não, eu quero trabalhar só potência agora. Não, não tem como. Não tem como. Por quê? Porque para chegar nessa fórmula aqui, a gente começa aqui. O nome disso aqui é trabalho. Tá? E aqui é o nosso tempo. Tá? Trabalho. Deixa eu já levantar aqui para não ficar muito confuso para vocês. Trabalho é basicamente a força pelo deslocamento, tá? Então, se a gente desmembrar isso aqui, é isso aqui, ó. Potência igual força vezes deslocamento dividido por tempo. Sim? Deslocamento e tempo, se eu separar isso aqui, ó, que a matemática nos deixa, isso aqui vira a tal da velocidade. Vira a tal da velocidade e desemboca nessa fórmula aqui que vocês aprenderam. Só que qual é que é a grande confusão? Se a gente aprender só, entender só a potência por essa fórmula aqui, a gente acha que só os movimentos rápidos vão fazer a gente trabalhar a potência. Só que na realidade potência é indiferente de o movimento ser rápido ou lento. A única questão é que ela leva em consideração a questão tempo. Eu tenho um exercício que vão me dar uma baixa potência e exercícios que vão me dar uma alta potência. Mas eu não vou estar deixando de sempre trabalhar isso. Entende? Eu não vou estar deixando de visar essas situações. Pegue amanhã, quem é que vai estar no CR amanhã? Pode levantar a mão. Aí. É muito engraçado se você começar a dizer assim, ele levanta. Mas só tu vai estar no CR amanhã, ninguém vai mais sair do estágio. Tá no hospital? Eu tenho quarta-feira. Vocês vão pegar aquela. E aí ia matar o estágio. Eu também fazia isso assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela bicicleta que tem e vocês conseguem mexer a unidade dela. E aí vocês vão encontrar essa unidade aqui. Ó. E aí comecem a fazer um movimento lento e ver o quanto que está gerando e depois façam um movimento rápido. Vocês vão ver que vocês vão estar gerando potência nas duas. Só que com uma proporção menor e o outro com uma proporção maior. E aí percebam o resultado que dá o produto disso. Quanto tempo vocês conseguem se manter com um nível de potência baixo e quanto tempo vocês conseguem se manter com um nível de potência alto. Essa é a grande questão. Sim? Tranquilo? Façam e depois me digam o que vocês acharam. Dúvidas? Nada? Tranquilo até aqui? Tá, então vou seguir a linha correta. Então a gente vai falar da tal da força. Força, todo mundo já sabe o que é, né? Massa vezes aceleração. Sim? Tranquilo isso? Uhum. Botei mais peso, eu tô mais forte? Sim ou não? Tô pensando. Não tá a cara a confusão. Botei mais peso, eu tô mais forte? Sim ou não? Não. Não necessariamente. Então, botei mais peso. Eu tô mais forte? Sim ou não? Pode falar sim ou não. Se a aceleração for gravidade, sim. Tá. Boa resposta. Só ele vai falar a resposta. Eu posso estar com a mesma carga e aumentar meu nível de força?
Sim? Sim. O que eu aumentei? Tu aumentar o número de repetição daí, no caso. Aceleração, mas o que eu aumentei? Eu aumentei a minha aplicação de força, Tá né? viajando pra caramba. Então, a força, pessoal, eu posso aumentar, que aí pega o contexto dos pacientes mesmo. Às vezes eu não tenho como aumentar a carga, eu posso pedir para ele aumentar a aplicação da força, e ele vai estar aumentando a força igual. Ele vai estar aumentando a força igual. Mas ele se mantém constante, com aquele peso ali que ele está movendo. Mas ele pode ficar mais forte a partir de uma aplicação de força maior. E não tem problema nenhum. Particularmente, é o que eu faria. Dentro do caso de vocês do estágio. É o que eu fiz no caso do estágio. Para não precisar aumentar a carga. Porque às vezes não tinha, né? Às vezes não tem possibilidade. A fisioterapia, às vezes o pessoal acha que é só ir lá, ficar uma bike, mexer umas borrachas, isso aí, aquilo. Hein? Mas no momento que a gente entende esses conceitos, a gente entende que a gente pode mover mais ficar mais forte sem aumentar o nível de carga. Que aí entra o que a colega falou lá, a aceleração. Ela aumentou a aceleração. Sim? Tranquilo? Você esqueceu onde é que eu deixo ali. Trabalho. Trabalho a gente já deu uma indireta basicamente, né, para vocês. Quando a gente estava falando de potência, a gente falou diretamente de trabalho. Qual é a diferença de trabalho para potência? Um leva em consideração o tempo e o outro não. Basicamente é essa. Quando eu quero aumentar a capacidade de trabalho, eu não estou levando em consideração o tempo. Quando eu quero aumentar a potência, eu levo em consideração o tempo. E eu digo para vocês, vai estar gravado depois, podem me cobrar. Essa fórmula representa qualquer situação de melhora de uma condição corporal. Seja a nível de força, nível de condicionamento, qualquer treinador, vocês como fisioterapeutas, com as pessoas que vocês vão trabalhar, enfim, qualquer pessoa quer aumentar e melhorar a sua capacidade de trabalho. Só que no caso de uma estrutura, de um tecido mole, músculo, enfim, todo mundo quer melhorar a sua capacidade de trabalho. Melhorar a capacidade de trabalho cardíaca, suportar mais a isso e ser responsivo a partir disso, mas todas as pessoas querem melhorar a sua capacidade de trabalho. Beleza? Essa fórmula aqui mata a charada. Mata a charada. Tá? Tal da potência que a gente já falou. Já frisei aqui para vocês. O foco é esse, é aumentar a capacidade de trabalho. Então, o que a gente treina basicamente com as pessoas? O que tem como treinar? Já dei um spoiler. Força, né? Na hora da corrida, a gente está aprendendo a fazer força também. Porque a gente está aplicando força contra o chão. Não é só o cardio. É uma angústia, uma raiva quando vê esse treinador. Aí tu tem que fazer, tu quer emagrecer, tu tem que fazer força e cardio, gente. Porque o cardio vai te ajudar não sei o quê. Cardio, não tem cardio, não existe treino cardio. Quem já fez as aulas com o Leder aqui, era com o Leder ainda? Sistema cardiovascular é o quê? Já era o quê? Uma resposta. Não tem treino cardio, não existe como um treino ser cardio. Ah não, quando tu sobe na esteira é cardio. Quando tu vai fazer musculação, teu coração para. Não é mais cardio, teu coração parou. Não é assim que funciona. O sistema cardiovascular é responsivo, basicamente, a estímulos que a gente vai dar. E quais são os estímulos? Resistidos. Na corrida, a gente resiste contra gravidade, ar, teu próprio peso. E a partir daí, se tu tem uma condição de melhora no repertório motor, tu aumenta a tua velocidade, e aí tu aumenta a tua distância, tu aumenta a tua capacidade, e aí talvez tu vai aumentar, diminuir teu percentual de gordura, tu vai ficar mais leve, tu vai distribuir menos carga sobre as tuas articulações, tu vai conseguir ser mais responsivo a isso. Sim? É consequência, mas tudo basicamente por causa da força. Quando eu estou dentro da sala da academia, basicamente é só mover resistência, né? É polia, é barra, é anilha, enfim, aerobel, todas as formas de resistência. Sim? Tranquilo? Então não cai no golpe dos larápios dizendo que vocês têm que fazer, tem que fazer isso agora, tem que fazer aquilo agora.
Basicamente a gente faz sempre a mesma coisa, só que em situações diferentes. Situações diferentes. Na pista a gente está fazendo força de uma forma. Na academia, de uma outra forma. Mas está sempre aplicando força de alguma maneira. Na luta, é uma forma. E além de ter essa aplicação, tem uma reação que ainda vai ser gerada. Então sempre vai ser voltado para a força e adaptações a isso. E agora, de vez, eu perdi onde é que está meu... Ele na mochila. Tá na mochila. Tá. Capacidades físicas, a gente vai dividir basicamente em duas situações, condicionantes e coordenativas. Então, manter um esforço prolongado, permitir um maior percurso, superar uma resistência através da tensão. Então a gente está falando de velocidade, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de flexibilidade, que aí sim é um treino, e aí a gente está falando de força, provavelmente também. Quando a gente fala das coordenativas, aí sim a gente pode estar falando do tal do equilíbrio. Mas ele está voltado com o quê? Com a eficácia, precisão e economia de energia. É um sistema que está se coordenando para tal, está empregado para tal, ele já depurou aquela via coordenativa para conseguir fazer algo. Sim? Nem preciso colocar se tiver isso aí. E aí a gente vai debater, eu não sei porque não está aparecendo as imagens. Mas enfim. A gente vai debater certas situações. Movimentos, mecanismos, emoções, leis e princípios de treinamento. E basicamente a relação dose-resposta. E aí a carga que a gente vai utilizar. Quando a gente fala de movimento, o que a gente tem? Movimento involuntário, voluntário e automático, né? Quando é um movimento voluntário, eu penso para, então eu me desgasto, eu demando do meu sistema. Então eu vou ter desgaste energético, eu vou ter vias se alternando a partir do movimento XYZ. Quando é um movimento involuntário, é aquela velha história da mão na chaleira. Queimei a mão, tirei. O receptor recebeu aquela informação, eu tiro. É involuntário. Eu estou vendo que eu vou receber um soco e dar o acaso de eu sair. É involuntário. É um mecanismo de defesa ali que gerou. E quando a gente está falando de movimento automatizado, eu depurei a via coordenativa. Eu não penso mais para. Eu não estou caminhando aqui. Vocês não estão andando, Rafael vai caminhar. Não, eu estou simplesmente caminhando. Eu não estou pensando, eu estou fazendo. Só estou fazendo. Sim? Guardem isso. A gente já falou. Quando a gente vai... Eu não estou mostrando essas imagens, cara. Não está aparecendo justamente o que eu quero mostrar para vocês. Eu te perguntei que hora é que tua aula, tu me deu uma explicação. Olha lá. Tu não tá bem ainda. Não tá bem ainda. Eu perguntei uma coisa pra responder outra. Totalmente diferente. Foi na temporada. Porque não organizou as coisas. Tudo bem, mas não dá pra organizar as coisas. Agora sim. Os elásticos tudo é tirado. Deixa eu apresentar essa para não fazer confusão. Só para a gente não pular isso aqui para não dar confusão. Lembra quando a gente estava falando de capacidade de trabalho, sistemas e alteração de sistemas? Essa aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês que não estão aparecendo. Quando a gente aplica uma alta demanda, uma potência metabólica, uma alta potência mecânica, olha as proporções. Quando a potência mecânica, então um movimento rápido, ele consegue manter de uma baixa intensidade por uma longa duração. Quando eu falo em aumentar esse nível de potência mecânica, o que acontece com a duração? Consequentemente, ela diminui. E aí aqui nesse gráfico se apresenta melhor. Quanto maior
é minha potência metabólica, menor é o tempo proporcionalmente que eu consigo manter. Que aí é a questão do treinamento que a gente tem que treinar, tá? Essa imagem aqui é importante mostrar para vocês para a gente não perder o fio da meada. Aqui é a questão dos níveis voltados para as vias energéticas. Agora sim. Isso, eu consigo mostrar para vocês que eu vou mostrar para mais. Agora sim. Quando a gente estava falando dos movimentos, tá? Isso aqui é a do Lehner, clássica. Quando a gente vai entrar na questão de controle de postura e movimento, a gente tem certas etapas que a gente vai passar. A sensação, a percepção, a interpretação de uma tarefa, a contextualização, a geração da estratégia de planejamento, a ativação e provavelmente de execução. Quanto mais difícil for a atividade ou o movimento, o que aquilo vai me demandar? Mais tempo. Para a pessoa aprender, para a criança aprender a caminhar, quanto tempo ela levou? Muito tempo? Pouco tempo? Foi muito estimulada? Foi pouco estimulada? Qual foi a dose que ela foi recebendo? Ah, teve que participar de fazer uma terapia junto, fazer uma fisioterapia junto para aprender a caminhar bem. Ah, tinha um pé assim, um pé assado. Sim? Então, levem agora essa consideração para dentro do processo de reabilitação. A pessoa passou por um processo cirúrgico, tem que voltar a botar o pé no chão. Fez uma artroplastia de quadril, pode botar o pé no chão? Não pode. Ela está com dor? Não está. Qual foi a técnica cirúrgica, né? Melhor dizendo também inicialmente. Quanto tempo vai se levar para isso? Muito? Pouco? Quais movimentos vocês podem fazer? Quais movimentos ela vai ter segurança para fazer? Ela reaprende, né? É toda uma retomada, um reprocesso a partir dessas situações. Então é importante naquela sala do Lehner para não auxiliar depois desse processo. Porque aí vocês fogem, sabe do quê? Dos 4 de 15. Vai fazer 3 de 15 agora. E depois, tu vai fazer 3 de 15 de novo. E tu vai fazer 3 de 15 de novo. Agora tu vai fazer 4 de 15. Agora eu aumentei uma série. Tu vai fazer 5 de 15. Tá, mas qual é o sentido disso? Se a gente está falando que a pessoa precisa melhorar essa condição da execução, como é que eu vou focar ela fazer 15 repetições se ela está fazendo a partir da 10ª tá uma merda? Quanto que ela vai fazer? 9? Se 5 ela está fazendo bem, quantos ela vai fazer? 5. Ah, mas eu quero trabalhar tal coisa. Não, a primeira coisa que ela tem que fazer é aprender a fazer. Ponto. Se ela não entender como fazer, não vai adiantar tu fazer a série de 15, a série de 12, a série de 18, de 20, de 25, porque eu quero ativar a via tal. Tu está ativando uma merda nenhuma. Ela não está fazendo direito, que é o básico que tu tem que buscar. Depois tu vai pensar em implementar níveis de carga, depois tu vai começar a implementar, aumentar os níveis de força dela, mas inicialmente, para aquela pessoa que está reabilitando, ela precisa reaprender. Ela está reabilitando. Ao que? Não sei, mas ela está reabilitando. Então tu precisa retomar isso novamente com ela. Então por isso esse processo tem que ser retomado. Aqui já fica um insight muito bom para vocês entenderem as questões da repetição, pessoal. Não se foquem naquela, para trabalhar 12 é tanto, para trabalhar 10 é tanto. Não. Quem é a pessoa que está fazendo? O fulaninho de tal. O que ele tem? Quais avaliações vocês fizeram? X. Vamos botar na prática. Quais vocês vão escolher? Esse. Como é que ele faz? Está fazendo bem ou está fazendo mal? A partir da 8ª está fazendo mal. Então não faz série de 8, porra. Acabou? É simples. Mas eu quero trabalhar a tal da hipertrofia. Vai hipertrofiar igual. Vai ter que comer, enfim. Dá para gerar o mesmo estímulo. Porque o volume, a consistência que ele vai estar ali sendo aplicada, que ele está indo naquela sessão, vai ajudar ele nisso. Mas não tu mandar ele a fazer 15, porque a partir da 8 já está uma merda no movimento. Não adianta nada. Não adianta nada. Tem que ter um porquê. A ideia é ter os porquês. Tá? Quando a gente fala de mecanismos e emoções, a gente fala da questão das pessoas terem medo de fazer certas situações. Ou até ter traumas de algum movimento X, Y, Z. Eu já tive cliente que tu tinha que mandar o cara saltar. Porque dentro do processo de reabilitação, a grande parte do dor patelofemoral, e atletas de futebol, o que os caras estão fazendo? Mini saltos, eles estão correndo. Não tem que mandar o cara saltar. Mas o animal pegou, caiu numa árvore, com não sei qual idade, tinha medo de saltar. O que nós vamos fazer?
trabalhar de alguma maneira, retomar aquilo ali de alguma forma que traga um ambiente seguro para aquela pessoa. Então até isso a gente tem que cuidar. Essa é a questão. Esse trauma, medo. Você não lembra quem já fez a aula do Leder, quando ele fala do sistema de freezing, do congelamento? É isso aí, só trava, não sai. Vai ficar assim, ó. Não sai dali, não vai sair. Tem medo. E aí imagina, ainda tem uma lesão em cima. Então são situações que acabam acontecendo. Beleza? Leis e princípios do treinamento. Os guris falaram com vocês, né? Tanto o Fábio Quanto o Luiz. quanto o Luiz. Quais são as leis do treinamento? Quais são os princípios do treinamento? Essa parte eu acho muito fodida. E a maior parte das palavras terminam com ad. Aí só fala só fala, bota lá fora. Especificidade. Tá? Individualidade. O que mais? Não, pessoal, fala. Mais 9 horas da noite. Sobrecarga progressiva. O que mais? Adaptação. Adaptação. O que mais? Reversibilidade. Reversibilidade. O que mais? Falaram 4. Fala pra bota pra fora. Fala aí então a cola que ela passou pra vocês. Fala! Individualidade biológica, é isso, é a mais básica, nós estávamos debatendo dela há pouco. Tem que não fazer 7 quilos para todo mundo. O que mais? Vocês estão muito quietos. Fala pra fora, vai. Nem os AD vocês estão falando. Mas nada, é isso aí mesmo. Tá, vou deixar assim, depois a gente termina essa história. Relação dose-resposta. Todo mundo fala que o exercício físico é remédio, mas ninguém fala qual é a dose dele. Porque a diferença do remédio pro veneno é o quê? É a dose. Se eu errar a mão, vocês erram a mão do paciente de vocês aqui, dão uma sobrecarga extra, dão um estímulo extra. Pra ele, o que vai acontecer? Inicialmente só talvez uma dorzinha ali, mas vocês podem fazer uma cagada feia também. Mas a gente tem que controlar essa relação dose-resposta. Como que a gente vai fazer para controlar essa relação dose-resposta? Daí a gente basicamente vai falar do tamanho do plano de carga. Qual é o conceito de carga, pessoal? Como é que a gente pode escrever a carga, então? Como é que a gente pode falar sobre ela, então? O que é carga? A gente falou até de emoções, traumas. Então o que é carga? Você até tem essas questões que estão envolvidas. A carga é simplesmente aquela borracha que a pessoa vai mover, ou aquele pezinho que ela vai levantar. Não sei se estaria errado, mas quando fala de carga eu penso mais também principalmente em questão de trabalho, que é o geral que tu faz no caso. Tudo. Remete. Já fez as ligações. E aí, o que a gente pode colocar mais como carga? As cargas internas e externas. Lê o slide. Carga interna e externa, principalmente. A gente vai pensar em estímulos, respostas, as teorias, né, de carga interna e externa, e o quanto que a gente estimula isso para as pessoas. Quantas vezes normalmente os pacientes aqui fazem a reabilitação? Em média, assim, sabe? 2 vezes na semana. Será que tá bom isso? Dentro dessa proposta de 2 vezes na semana, quanto tempo em média demora para uma pessoa ir embora daqui? Não, eu digo de leva o tratamento. Acho que é 2 meses. Dava para ser menos? Dava. Por que tu acha que dava? Eu, por exemplo, estou atendendo uma paciente de 11 anos, fez uma luxação de patela, agora ela já está super bem. Carol atende ela também, eu acho que ela está bem. Não, qualificada. E ela já poderia ter ido embora muito antes, só que ela vem uma vez na semana. A gente não consegue progredir a carga com ela. Na merda. 100% sempre em um dia. É. Dá 6 dias, 100% sempre em um dia.